Bom dia, vocês que me acompanham, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus seja sobre você neste dia, nesta semana, nesse mês de maio, em nome de Jesus, amém? Ontem falamos sobre os perigos que ameaçam uma casa vazia, né? Um local vazio. Nós somos a casa de Deus, a habitação do Espírito Santo. Ele escolheu, assim, vir morar em nós, homens e mulheres tão pequenos, tão falhos, mas Ele nos amou primeiro, diz a palavra de Deus, e nos escolheu. Nos elegeu como filhos, nos adotou como filhos amados e ainda fez de você e de mim a sua casa. Então, ontem falamos sobre os perigos que ameaçam um local vazio, uma casa vazia. Dei até o exemplo do terreno vazio, né? Em nome de Jesus. Falamos que os terrenos vazios normalmente viram depósitos de lixos, mas em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto, falando a palavra de Deus que está no livro de 2 Pedro 2,20, né? Portanto, aqueles que chegaram ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que já escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pedro fala isso para nós no capítulo 2, no verso 20 até o 22, que eu não vou ler tudo, que é extenso, esses 2 versículos, mas é bem isso, para que você e eu não demos lugar ao diabo. Cuidado com as brechas, né? Falamos isso ontem também. Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele adora uma casa vazia e limpa para entrar, sujar, destruir toda a boa obra de restauração que Deus fez nas nossas vidas, na vida das pessoas que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Dando continuidade, eu quero dizer que se você for cheio, se nós formos cheios do Espírito Santo, a vontade de Deus para nossas vidas vai ser plenamente cumprida. Devemos buscá-la de todo o coração. Devemos crer nas promessas do Senhor e ouvir a voz de Deus, obedecer e acatar todas as condições que a palavra de Deus fala para nós, recebê-las no nosso coração e nos esforçarmos, irmãos, para obedecê-las, porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é ganhado à força, não é na moleza não, viu? Já está escrito na palavra de Deus que o reino de Deus ele é conquistado à força, na força. Então, o apóstolo Paulo nos ensinou como experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz assim para nós: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. E ele diz que como nós já fomos ressuscitados também lá em Colossenses, com Cristo nós devemos estar buscando as coisas que são de cima, do alto, aonde Cristo está sentado à destra do Pai. E a paz de Deus, para a qual nós fomos chamados em um só corpo, domine os nossos corações e sejamos agradecidos. E eu quero dizer para você, por que nós precisamos de um progressivo amadurecimento espiritual? Precisamos ser maduros na fé. À medida que você e eu, como cristão, vamos nos enchendo do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo vai sendo produzido nas nossas vidas. E ele é progressivamente transformador e vai nos transformando a cada dia a imagem de Cristo. E se tornar semelhante a Cristo é um processo, irmãos, contínuo, é um exercício diário de fé, todos os dias, meus queridos. Nós somos chamados a nos despir dos velhos hábitos, de assumir a nossa condição de filhos de Deus e termos o Senhor Jesus como o nosso exemplo, como o nosso modelo,
Mas eu quero dizer a vocês que sozinhos, nós próprios, não podemos. Não, de forma alguma. Não é pelo nosso próprio poder, mas nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo de Deus para que alcancemos este propósito. Porque essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E uma vez que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo, nós vamos estar agregados a Ele. E vamos estar, assim, como pessoas, características do próprio Filho de Deus, que é Jesus. Isso vai nos identificar como autênticos cristãos, convertidos ao Evangelho. E nós vamos poder ajudar a outros e ter um encontro com Cristo, como eu e você já tivemos. Esse é o mandamento de Deus para a sua igreja, é o ide do Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo, que não crer será condenado. Lá em Marcos 16, irmãos, e estes sinais seguirão os que crerem, diz a palavra de Deus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. Esse é o ídolo do Senhor, ganhar as almas para o Senhor Jesus, anunciar o reino de Deus. Então, nós precisamos, meus amados, ser cheios do Espírito Santo para testemunhar do poder e da palavra de Deus, de servir a Deus. E isso, quando nós estamos cheios, vai nos impelir a buscar permanentemente esse revestimento de poder para que eu e você possamos vencer o mal, cumprir com o nosso chamado, com excelência, com eficácia e alcançar a maior de todas as promessas feitas para mim e para você, que é a vida eterna. Porque eu e você, eu pergunto a você, você não quer participar das bodas do Cordeiro? Irmãos, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Existe para mim e para você uma promessa, uma terra prometida lá nos céus, aguardando por todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo e que permanecem fiéis a Ele até o fim. Por isso, enquanto eu e você aguardamos o retorno do Senhor Jesus, que eu creio que os sinais estão aí, a vinda dele está muito próxima. Nós não podemos ser negligentes na nossa fé e nem deixar de buscar incessantemente o Senhor. O próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 25, de 1 a 10, todo mundo conhece essa parábola das virgens prudentes e as imprudentes. Jesus falou nesta parábola a importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo. Vou falar com as minhas palavras o que está escrito. As 5 virgens, tinha 5 imprudentes, que elas negligenciaram isso, enquanto elas aguardavam o noivo. Como elas não possuíam o azeite suficiente para manter as suas lâmpadas acesas, elas saíram da casa e perderam a única oportunidade de estar para sempre com o noivo, que retornou e não as encontrou. E não se consumou essa união. Só as 5 virgens prudentes, diz o texto, tinham azeite suficiente para essa viagem rumo a Jerusalém Celestial, que é assim que nós chamamos a nossa terra prometida, né? E elas puderam ir às bodas, ou às bodas. Essa parábola, irmãos, contada pelo próprio Jesus, é um alerta para nós, para a igreja, a noiva de Cristo. Então, a chama do Espírito Santo, ela pode ser apagada no coração daqueles que são negligentes com a sua vida espiritual, que não busca o Senhor, que não se consagra, que não busca o azeite, a unção do Espírito, que alimenta as nossas vidas, que ilumina o nosso coração. Uma vez que essa chama se apague, a pessoa vai andar em trevas espirituais. Ela pode pecar, afastar-se da comunhão com Deus, do convívio da igreja com seus irmãos em Cristo. Logo não vai estar apta para subir com a igreja quando
a igreja for arrebatada da terra pelo noivo. E isso é muito sério. A Bíblia fala que quem ficar aqui vai viver dias terríveis. Por isso, nós devemos vigiar. Pois a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está escrito no livro de Mateus. Leiam esse texto, é muito importante. Mateus capítulo 25, verso 13. Somente Deus sabe. Então, compete a nós, irmãos, como filhos de Deus, como cristãos, servos prudentes do Senhor, manter essa chama da fé e do amor acesa em nossos corações, pela presença constante, amados, do Espírito Santo de Deus. Hoje, esse texto é muito sério sobre as virgens prudentes. Então, que você possa estar todos os dias preparado. Todos os dias pela manhã já diga: eis-me aqui, Senhor, sou teu, tu és meu. Confesse, renove a aliança, busque o Espírito Santo, encha-se da palavra de Deus, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de estudar a palavra de Deus. São 3 coisas muito importantes: a oração, a leitura da Bíblia, a consagração, o jejum. Em nome de Jesus, amém? Fique nessa paz gloriosa que o Espírito Santo de Deus nos dá, mesmo em meio a dias turbulentos. Ele é a tua paz, Ele é a nossa paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja o árbitro no seu coração, neste dia, nesta semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.